Meus amigos, meus irmãos, sejam todos bem-vindos ao Evangelho no Lar do Grupo Espírita Garimpeiros da Luz. Vamos fazer a nossa prece e pedir a proteção do alto para todos nós. Senhor Jesus, Mestre incondicional de nossas vidas, aqui estamos reunidos, trazendo os nossos corações desejosos de compreender os vossos ensinamentos e principalmente colocá-los em prática. Envolve-nos em vosso manto sagrado, nos fortalecendo, renovando as nossas forças e energias, para que possamos assim trilhar o caminho que está destinado a todos nós na presente encarnação, suportando e superando os desafios, as adversidades. Que a vossa luz venha nos iluminar agora e sempre, que assim seja. A leitura será do livro Vinha de Luz, Espírito Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier. Maus obreiros, guardai-vos dos maus obreiros. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, versículo 2. Paulo de Tarso não recomenda, sem razão, cuidado a observar-se ante o assédio dos maus obreiros. Em todas as atividades do bem, o trabalhador sincero necessita preservar-se contra o veneno que procede do servidor infiel. Enquanto os servos leais se desvelam dedicados nas obrigações que lhes são deferidas, os maus obreiros procuram repouso em débito, conclamando companheiros à deserção e à revolta. Em vez de cooperarem, atendendo aos compromissos assumidos, entregam-se à crítica jocosa ou áspera, menosprezando os colegas de luta. Estimam as apreciações desencorajadoras. Fixam-se nos ângulos ainda inseguros da obra em execução, despreocupados das realizações já feitas. Manuseiam textos legais a fim de observarem como farão valer direitos com esquecimento dos deveres. Ouvem as palavras alheias com religiosa atenção, para extraírem os conceitos verbais menos felizes, de modo a estabelecerem perturbações. Chamam covardes aos cooperadores humildes e bajuladores aos eficientes ou compreensivos. Destacam os defeitos de todas as pessoas, exceto os que lhes são peculiares. Alinham frases brilhantes e complacentes, ensopando-as em óleo de perversidade ocultas. Semeiam a dúvida, a desconfiança e o dissídio, quando percebe que o êxito vem próximo. Espalham suspeitas e calúnias entre os que organizam e os que executam. Fazem-se advogados para serem acusadores. Vestem-se à maneira de ovelhas, dissimulando as feições de lobos. Costumam lamentar-se por vítima para serem verdugos mais completos. Guardai-vos dos maus obreiros. O conselho do apóstolo aos gentios permanece cheio de oportunidade e significação. Nosso evangelho de hoje, ele será referente às instruções dos Espíritos contidas no terceiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. O terceiro capítulo que trata das palavras de Jesus. Há muitas moradas na casa do meu Pai. Então, nesse capítulo, há instruções dos Espíritos superiores, entre eles Santo Agostinho, se referindo aos mundos superiores e mundos inferiores. Então os espíritos, eles dizem que as condições desses mundos são
por demais diversas, levando em consideração o grau de adiantamento ou de inferioridade dos espíritos que nesses mundos habitam. Então, há os mundos inferiores, são os mundos onde a matéria prevalece. A influência da matéria sobre o ser espiritual é intensa. As paixões reinam absolutamente livres. Eles são movidos à força. Eles não conhecem assim a vida moral. A vida moral é praticamente nula. Temos então os mundos intermediários, que são os mundos onde existe tanto o mal como o bem. E o aspecto que pode predominar vai depender do sentimento da maioria dos espíritos que ali estão. Os mundos superiores são os mundos desmaterializados, a vida é totalmente espiritual. Então, a gente encontra os espíritos superiores nessas instruções, dizendo que não é fácil estabelecer uma classificação desses mundos, uma classificação absoluta, mas com base nas condições desses mundos, na destinação desses mundos, no nível dos espíritos que lá habitam, assim como nos aspectos que predominam, pode haver estabelece, vamos assim dizer, uma classificação onde eles colocam que os mundos primitivos são os mundos que servem às primeiras encarnações da alma humana. São mundos onde prevalecem a matéria, os corpos são corpos humanos, mas sem nenhuma beleza. Eles não têm assim nenhum sentimento de delicadeza, nenhum sentimento de benevolência, não tem noção do justo e do injusto, não tem noção de justiça. A lei é a força. Então esses mundos, eles vão progredir, eles vão evoluir, aí vão se transformar em mundos de expiação e de provas, que é esse mundo que nós conhecemos, esses mundos nos quais ainda estamos inseridos, a Terra. Então, esses mundos de expiação e provas são mundos onde os espíritos eles vêm expiar as suas faltas, as faltas cometidas em existências anteriores. Eles vão exatamente passar por dificuldades, vão ter que enfrentar a perversidade humana, a inclemência da natureza, que são ocasiões, situações que vão favorecer o crescimento moral, o crescimento espiritual e o desenvolvimento também da inteligência. Seguindo a trajetória evolutiva, se chegará ao mundo de regeneração. Todo mundo escuta muito falar em mundo de regeneração, que a Terra já entrou na transição para se tornar um mundo de regeneração. Então, o mundo de regeneração, ele serve de transição entre o mundo de expiação e o mundo ditoso ou feliz. É um mundo onde existe ainda a interferência da matéria. O corpo ainda é de carne, daí está sujeito às vicissitudes, mas já não experimentam mais as situações de amargura decorrente do ódio, decorrente da inveja, decorrente exatamente do orgulho. Não existe mais esses sentimentos, mas ainda passam por desejos, ainda passam por outras sensações, mas sem as paixões desconcertantes. E eles estão exatamente ainda sujeitos a situações provacionais, mas não há mais as situações das expiações dolorosas.
De modo que, inseridos nesse progresso, nesse adiantamento, nessa progressão, vai se chegar aos mundos ditosos ou felizes, que são mundos onde a forma ainda é a forma humana, mas não estão sujeitos às vicissitudes, não estão sujeitos às doenças, às deteriorizações. A vida lá, ela é mais longa do que na Terra, mas essa longevidade vai depender do adiantamento do espírito, adiantamento do mundo. Os corpos são feitos de uma forma mais rápida, né? A infância quase não existe, é curta ou praticamente ela é nula. E existe uma equidade entre os povos. A autoridade ela é exercida por mérito e com responsabilidade, com justiça, e é respeitada. Então, esses são os mundos felizes ou ditosos. E os mundos divinos ou celestes são os mundos puros, onde a vida ela é totalmente espiritual. O corpo já está desmaterializado. São os espíritos que exercem todo um trabalho de cooperação com a criação do Pai. Então, em linhas gerais, os espíritos apresentam essa classificação para que a gente possa entender mais ou menos o que existe nesse universo infinito. Os mundos, quando a gente diz os mundos habitados, né? Mas como seriam esses mundos habitados? Ninguém nunca encontrou vida em outro planeta. Nem podemos encontrar, porque a gente sempre busca uma vida igual à da Terra. E não se vai encontrar, porque as condições desses mundos são condições específicas de cada um. A vida, a matéria, tudo é próprio das condições de um mundo ou de outro. Então, o que é que a gente conclui? A gente conclui que na natureza nada é estacionário. Tudo está em movimento, porque estamos inseridos na lei do progresso. Porque Deus quer que todos progridem e prosperem. E sempre nos prepara uma morada mais feliz, mais agradável, à medida em que vamos evoluindo, à medida em que vamos observando as leis do Pai. Então, é sem dúvida um motivo de fé, de esperança, saber que não seremos aniquilados pela morte, por saber que existe a pluralidade dos mundos habitados, que tem a pluralidade das existências, que nós somos seres imortais, que estamos caminhando para chegarmos à plenitude, à condição de felicidade para a qual Deus nosso Pai criou a cada um de nós. Então, são essas as reflexões de hoje e vamos assim nos preparar para a nossa prece final. Pai nosso que estás em toda parte, glorificado e santificado seja o vosso nome no louvor de todas as criaturas. Que venha a cada um de nós o vosso reino de amor e sabedoria, para que assim a vossa vontade se cumpra aqui na terra e em todos os ciclos espirituais. O pão nosso do corpo e do espírito dai-nos hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar os nossos devedores, com esquecimento de todo mal, não permitindo que venhamos a cair nas tentações, livrando-nos de toda maldade, porque assim reinará a paz e o entendimento, o amor da caridade, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja.
Então, com esta prece, encerramos o nosso Evangelho no lar de hoje, desejando a todos uma semana de saúde e paz. Que assim seja.